Os estudos dos evangelhos nos últimos séculos foram muito influenciados pelo chamado método histórico crítico, e o resultado disso é que grande parte dos livros produzidos nos últimos séculos sobre os evangelhos tem se dedicado quase que exclusivamente a discutir questões como, por exemplo, o debate sobre o Jesus histórico, o problema sinótico e a autoria dos evangelhos. Todas essas questões têm a sua relevância e a sua importância dentro dos estudos dos evangelhos, só que existe um grande problema aqui, que é o seguinte: essa ênfase excessiva na busca pelo Jesus histórico e na análise crítica dos evangelhos muitas vezes obscureceu a compreensão dos próprios textos dos evangelhos. Ou seja, esses teólogos focaram tanto na realidade histórica por trás dos evangelhos que eles acabaram perdendo de vista a mensagem teológica contida nos textos dos evangelhos. E por causa disso, nas últimas décadas, muitos teólogos, como por exemplo o Jonathan Pennington, o Leland Hyken, o Craig Blomberg, o Francis Watson, o Daniel Treyer e muitos outros nomes da teologia têm proposto uma leitura dos evangelhos que tenha como a sua principal preocupação a compreensão do próprio conteúdo teológico dos evangelhos. E um dos recursos metodológicos preferidos que esses teólogos utilizam para resgatar a importância da integridade e da integralidade dos evangelhos é a chamada crítica narrativa ou análise narrativa, que é uma abordagem que propõe que a gente leia os evangelhos como histórias. Mas Daniel, o que significa ler os evangelhos como histórias? E como essa tal de crítica narrativa ou análise narrativa ajuda a gente nisso? Pessoal, essa e muitas outras perguntas serão respondidas ao longo desse vídeo, então fica comigo até o fim porque tem muito conteúdo bacana pra gente ver hoje. Pessoal, antes da gente começar a falar da própria crítica narrativa em si, é importante que a gente esclareça a questão que eu acabei de levantar, que é a seguinte: o que significa ler os evangelhos como histórias e narrativas? E é importante responder essa pergunta porque talvez algumas pessoas possam pensar que isso de alguma forma equivaleria a ler os evangelhos como relatos ficcionais. E na verdade é exatamente o oposto disso. Enquanto muitas leituras dos evangelhos fundamentadas no método histórico crítico adotam uma hermenêutica da suspeita, questionando a veracidade histórica desses relatos, as abordagens narrativas partem de uma hermenêutica da confiança. E isso significa que essas interpretações narrativas já pressupõem que os evangelhos são relatos históricos confiáveis desde o início. E essa distinção é fundamental, porque enquanto a hermenêutica da suspeita enfatiza uma postura crítica em relação aos relatos dos evangelhos, buscando evidências externas para confirmar ou para negar a sua autenticidade histórica, a hermenêutica da confiança reconhece os evangelhos como documentos que oferecem uma narrativa coerente e fiel dos eventos da vida de Jesus e dos primórdios do cristianismo. Nesse sentido, ler os evangelhos como histórias e narrativas não tem nada a ver com o fato deles serem ficcionais, mas tem a ver com o reconhecimento de que eles são textos que foram compostos com uma intenção narrativa específica e, portanto, o objetivo das leituras narrativas dos evangelhos é compreender os sentidos das histórias contadas pelos evangelistas. E aqui começa a surgir um dos principais problemas que a gente tem ao ler as narrativas e as histórias dos evangelhos. Como a gente foi acostumado pela teologia moderna a buscar por leituras mais históricas dos textos narrativos, quando a gente pega para estudar algum evangelho a partir dessa perspectiva histórica, é relativamente tranquilo, porque a gente já tem praticamente um checklist metodológico a ser seguido, que vai de encontro ao que eu já comentei com vocês sobre considerar a questão da autoria, da audiência, do propósito, das fontes de composição dos evangelhos e todas essas questões que estão por trás dos evangelhos. Só que quando a gente pega para analisar as próprias narrativas dos evangelhos, fica evidente que falta recursos metodológicos para a gente conseguir captar melhor os sentidos dessas histórias. Para muitos leitores
autores das narrativas bíblicas, o significado que é extraído delas é baseado geralmente no que o Jonathan Pennington chama de hermenêutica do que me surpreende. E como o Pennington explica, isso quer dizer que muitos leitores, sejam eles iniciantes ou experientes na leitura dos evangelhos, simplesmente eles leem e interpretam as histórias dos evangelhos focando apenas naquilo que parece ser mais importante para eles. Às vezes isso funciona, especialmente se o leitor tiver uma boa intuição interpretativa. Só que de forma geral, para a gente realmente compreender as narrativas dos evangelhos, é necessário ter uma compreensão mais sólida de como as histórias funcionam, de como as histórias são estruturadas. E para isso é necessário ter um modelo de análise narrativa para orientar a gente nesse processo. E o que eu vou fazer agora é apresentar para vocês um modelo narrativo proposto pelo Jonathan Pennington no seu livro Lendo os Evangelhos com Sabedoria. E quando a gente fala de modelo narrativo para entender como as narrativas funcionam, o primeiro autor na história que ofereceu uma espécie de modelo narrativo foi o famoso filósofo Aristóteles na sua obra chamada Poética. Nessa obra, o Aristóteles fornece uma análise básica dos elementos necessários de uma narrativa, de uma história. E de acordo com Aristóteles, toda a história segue uma estrutura básica composta por começo, meio e fim. Essa estrutura básica é essencial para garantir a unidade e a consistência da narrativa. E aí, segundo ele, dentro desse enredo básico das narrativas, é comum encontrar momentos de reviravolta, realização e desafios enfrentados pelos personagens daquela narrativa. E esses elementos podem levar a duas formas principais de enredo: a tragédia, onde a reviravolta resulta em sofrimento, e a comédia, onde a reviravolta conduz a um desfecho feliz. E essa análise básica de Aristóteles sobre a estrutura das narrativas é considerada o primeiro trabalho de crítica literária na história, sendo um marco fundamental no estudo das narrativas, e todos os outros modelos que surgiram no decorrer dos séculos foram, em grande medida, influenciados e construídos sobre os fundamentos da análise narrativa que foram estabelecidos por Aristóteles. E um dos modelos narrativos mais importantes depois do de Aristóteles foi o modelo proposto pelo Gustav Freytag, que é um modelo narrativo que muitos teólogos bíblicos têm utilizado para entender as histórias dos evangelhos e da Bíblia como um todo. O modelo narrativo proposto pelo Gustav Freytag é conhecido como a pirâmide de Freytag, ou a estrutura em 5 atos. Esse modelo foi desenvolvido no século XIX e é uma abordagem que descreve a estrutura de uma narrativa, de uma história, em 5 partes distintas, que é a exposição, o desenvolvimento, o clímax, a queda e o desenlace. E agora a gente vai falar de cada uma dessas partes desse modelo. A primeira parte é a exposição ou a configuração da narrativa. Essa parte é o início da narrativa, onde são introduzidos o cenário, os personagens principais e os elementos essenciais para entender a história. Ou seja, a exposição estabelece o contexto e prepara o terreno para os eventos que vão acontecer ao longo da narrativa. A segunda parte da estrutura da narrativa é o desenvolvimento. Nessa fase, o enredo começa a se desenvolver e os conflitos principais daquela história são apresentados. Então, é nesse momento da narrativa que os personagens enfrentam desafios e obstáculos que impulsionam a narrativa adiante. O desenvolvimento, basicamente, é onde ocorre a maior parte da ação e a tensão da história começa a aumentar. Já a terceira parte é o clímax da história. Esse é o ponto crucial da narrativa, onde a tensão atinge o seu ápice. É o momento de maior intensidade, onde os conflitos principais chegam ao seu ponto culminante. O clímax é frequentemente o momento decisivo da história, onde as escolhas dos personagens têm as maiores consequências. E aí, após o clímax, a próxima fase da estrutura da narrativa é a queda ou a reversão. Nesse ponto, os eventos começam a se resolver e as consequências das ações dos personagens se tornam mais aparentes, se tornam mais evidentes. E nessa parte da queda ou da reversão, também pode ser apresentada uma mudança dramática na situação dos personagens ou no próprio rumo da história. E por fim, a quinta e última parte da estrutura da narrativa é o desenlace. Essa
essa fase é a conclusão da narrativa, onde os conflitos são resolvidos e as questões em aberto são esclarecidas. Então, o desenlace oferece o fechamento da história, fornecendo aos leitores um senso de conclusão e de finalização. Esse é um modelo narrativo muito útil para a gente interpretar as histórias individuais dos evangelhos, porque ele ajuda a gente a identificar os principais pontos de uma história dos evangelhos e, consequentemente, isso nos ajuda a perceber os principais pontos teológicos, éticos e morais que aquela narrativa está querendo comunicar. Embora todas as partes de uma narrativa sejam importantes, geralmente os principais pontos de uma narrativa se concentram no seu clímax, na sua reversão e no seu desenlace, porque é nessas partes que os eventos mais significativos ocorrem e também é nessa parte onde as consequências das ações dos personagens são mais claramente reveladas. Então, se a gente estiver atento a esse modelo narrativo e a essas partes principais de uma história, ou seja, o clímax, a reversão e o desenlace, dificilmente a gente vai deixar passar a grande ideia que determinada narrativa dos evangelhos está buscando transmitir. Portanto, esse modelo narrativo ajuda muito a identificar os principais pontos, as principais ênfases de uma história individual dos evangelhos, que no linguajar mais técnico dos teólogos são as narrativas episódicas dos evangelhos. Só que os evangelhos não são um amontoado de narrativas episódicas desconectadas. Como Jonathan Pennington explica muito bem no livro que eu já citei aqui, ler os episódios individuais dos evangelhos como partes independentes não é a maneira mais sábia de se fazer a leitura dos evangelhos. Segundo ele, a gente precisa ir além das histórias individuais dos evangelhos. Indo além do nível dos episódios individuais, das narrativas individuais, a gente pode observar nos evangelhos unidades mais amplas que também possuem estruturas literárias e narrativas intencionais que são desenvolvidas em enredos maiores. Então, para a gente entender as estruturas narrativas mais amplas dos evangelhos, o Jonathan Pennington sugere um outro modelo que ele chama de atos narrativos e ciclos narrativos. Basicamente, um ato narrativo consiste em várias histórias juntas, sequencialmente relacionadas. Já um ciclo narrativo é uma junção de vários atos narrativos que estão sequencialmente amarrados. Então, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a gente pode observar que no capítulo 15 tem uma série de episódios que devem ser lidos e interpretados juntos, como uma unidade, como um ato narrativo. A famosa parábola do filho pródigo, que está nesse capítulo 15 de Lucas, é melhor lida não apenas como uma grande história em si, mas também como a terceira e a mais importante história de uma série de parábolas sobre coisas perdidas que foram achadas, que são as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida. Então, essas três histórias, do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida, formam um ato narrativo. E esse ato narrativo está inserido dentro de um ciclo narrativo, que é a junção de vários atos narrativos. Por exemplo, essas três histórias sobre aquilo que estava perdido ser achado formam um ato narrativo, que está dentro de um ciclo narrativo, que no caso é a jornada de Jesus até Jerusalém, que vai do capítulo 9 de Lucas até o capítulo 19. Pessoal, vamos dar uma recapitulada para caso você tenha se perdido? Primeiro, a gente viu que existem histórias individuais e particulares com um caráter episódico, que a gente pode compreender os significados delas a partir do modelo narrativo proposto pelo Gustav Freytag. Só que nos evangelhos, além dos episódios individuais, há unidades narrativas maiores, chamadas de atos e ciclos narrativos. Um ato narrativo é uma série de histórias sequencialmente relacionadas, enquanto o ciclo narrativo é a junção de vários atos narrativos. E aí eu citei o Evangelho de Lucas como exemplo, onde as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo formam um ato narrativo, inserido dentro de um ciclo narrativo mais amplo, da jornada de Jesus até
até Jerusalém, que vai do capítulo 9 até o capítulo 19 de Lucas. Pessoal, e eu tô repetindo essas ideias resumidamente, mas por fins didáticos mesmo, porque talvez a repetição ajude na assimilação desse conteúdo para aquelas pessoas que estão tendo contato com ele pela primeira vez. E é muito interessante a gente perceber que ao relacionar essas histórias individuais com os atos e os ciclos narrativos, a gente enxerga um significado maior sendo comunicado pelos evangelistas do que os episódios individuais poderiam comunicar. Por exemplo, ao analisar as 3 parábolas de Lucas 15 como parte de um ato narrativo dentro de um ciclo narrativo mais amplo da jornada de Jesus até Jerusalém, a gente pode discernir um significado mais amplo sendo comunicado. Embora cada parábola tenha seu próprio significado, e é importante a gente falar isso, elas se unem para comunicar um significado mais amplo que revela a natureza do amor redentor de Deus. Essas 3 parábolas juntas, dentro de um ato e um ciclo narrativo, destacam que uma das ênfases no ensino de Jesus na sua jornada até Jerusalém é a disposição de Deus em buscar, valorizar e perdoar aqueles que se perderam, sejam eles gentios ou judeus. Ou seja, ao interpretar essa parábola em conjunto dentro do contexto mais amplo do Evangelho de Lucas, a gente é conduzido a uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e do seu plano de redenção para a humanidade. E além de situar os evangelhos dentro dessas esferas narrativas que a gente viu, que são as histórias individuais, os atos e os ciclos narrativos, ainda existe um outro contexto narrativo que é muito importante para a nossa leitura dos evangelhos, que é o que o Jonathan Pennington chama de arco narrativo. Pessoal, o arco narrativo nada mais é do que a história geral de todo o cânon, da obra de Deus na história da salvação, do Gênesis ao Apocalipse, da criação até a nova criação. E ao considerarmos os evangelhos dentro desse arco narrativo, a gente pode compreender melhor o papel de Jesus Cristo como cumprimento das promessas e das profecias do Antigo Testamento, bem como a importância de Jesus na história da salvação, na história da redenção. Os evangelhos não são apenas relatos isolados sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, mas eles são partes integrantes de um plano divino maior. Por exemplo, ao analisar as genealogias de Jesus apresentadas nos evangelhos, a gente percebe como elas estão conectadas à história de Israel e às promessas feitas a Abraão e a Davi. Da mesma forma, os eventos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus são vistos pelos evangelistas à luz da narrativa mais ampla da redenção da humanidade, que tem seu início lá no livro de Gênesis. E os evangelistas nos fornecem uma série de recursos para que a gente consiga situar os evangelhos dentro desse arco narrativo, como por exemplo as citações diretas ao Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento que são ecoadas nos relatos dos evangelhos, as alusões e os paralelismos entre as narrativas dos evangelhos e os eventos, as narrativas do Antigo Testamento. Enfim, são quase que infinitas as formas pelas quais os evangelhos se relacionam e se conectam com o Antigo Testamento. Então, olha o tanto que essa análise narrativa dos evangelhos é muito ampla. Essa abordagem narrativa dos evangelhos permite que a gente estabeleça uma série de conexões e insights a partir da própria estrutura narrativa do texto bíblico em si. Ou seja, ao compreender as histórias individuais, os atos, os ciclos narrativos e o arco narrativo, a gente é conduzido a uma compreensão mais profunda e mais rica dos significados contidos nos evangelhos. E é interessante que isso me faz lembrar de uma ideia trabalhada por um dos principais teóricos da hermenêutica do último século, que é o Paul Ricoeur, que introduziu um conceito muito interessante que ele chamou de excedente de significado. Basicamente, esse conceito do Ricoeur sugere que os textos narrativos possuem uma profundidade semântica que transcende as interpretações superficiais. Isso não tem nada a ver com interpretação alegórica. Como a gente viu, uma história individual se relaciona com os atos narrativos, os ciclos narrativos e o arco narrativo. E isso nos leva à descoberta
descoberta de novos significados à medida em que a gente explora essas diferentes camadas narrativas. Por isso, o estudo dos evangelhos e da Bíblia como um todo é um estudo inesgotável. A gente passa uma vida toda lendo os evangelhos, só que a cada leitura surge uma nova percepção, um novo insight que até então a gente não tinha estabelecido. E muito disso também ocorre porque, além desse excedente de significado, o nosso processo interpretativo é baseado em uma espiral hermenêutica, para trazer o Grant Osborne para a nossa conversa. Isso quer dizer que a nossa compreensão dos textos bíblicos é um processo contínuo e interativo entre as partes e o todo. E toda vez que a gente faz esse movimento de interpretar as partes à luz do todo e o todo à luz das partes, a nossa compreensão do texto bíblico vai sendo ampliada como em uma espiral hermenêutica. Bom, agora para consolidar tudo que a gente viu até agora, eu vou dar um passo a passo para sintetizar essa abordagem narrativa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer ao adotar uma abordagem narrativa é separar uma história dos evangelhos para ser analisada individualmente. Então, por exemplo, suponhamos que a gente escolheu a história de Jesus acalmando a tempestade no Evangelho de Marcos para ser analisada mais de perto. Então, o próximo passo seria aplicar o modelo narrativo do Freytag. E como a gente viu, esse modelo basicamente divide uma narrativa, uma história, em 5 partes principais, que são a exposição, o desenvolvimento, o clímax, a queda e o desenlace. Após essa análise individual, o próximo passo é situar essa história dentro de um contexto mais amplo do Evangelho de Marcos, identificando se ela faz parte de algum ato narrativo e de algum ciclo narrativo. Nesse caso, a história de Jesus acalmando a tempestade em Marcos faz parte do ciclo narrativo das ações poderosas de Jesus que demonstram a sua identidade messiânica, por mais que as pessoas mais próximas a ele, como os discípulos, não percebam essa identidade messiânica num primeiro momento. E por fim, o último passo é considerar como essa história se encaixa no arco narrativo mais amplo da Bíblia, percebendo como ela contribui para a compreensão dos propósitos de Deus por meio de Jesus. Por exemplo, nessa história de Marcos em que Jesus acalma a tempestade, há muitas conexões com textos e ideias do Antigo Testamento, especialmente com os Salmos e os livros proféticos, onde Deus é frequentemente retratado como aquele que controla os elementos da natureza, incluindo o mar e as tempestades. Nesse sentido, a capacidade de Jesus de acalmar a tempestade em Marcos não só demonstra seu poder sobre a natureza, mas também ecoa a autoridade divina sobre os elementos da criação, o que estabelece Jesus como sendo o próprio Deus. Então vocês percebem que numa primeira análise dessa história, talvez a gente não consiga fazer essas relações, mas à medida em que a gente interpreta essa história à luz do arco narrativo canônico, esse texto, essa narrativa ganha ainda mais vida. Enfim, pessoal, esse é só um esboço de como seria mais ou menos a aplicação dessa abordagem narrativa. Se vocês quiserem se aprofundar mais em tudo isso que eu disse nesse vídeo, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro do Jonathan Pennington chamado Lendo os Evangelhos com Sabedoria, que inclusive eu já citei nesse vídeo várias vezes. Aliás, eu já li esse livro completo 2 vezes e direto eu volto nele para reler algum ou outro capítulo. É um livraço e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse vídeo. Eu, particularmente, estou muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês, porque é um tipo de conteúdo que tem mudado minha vida, tem mudado minha forma de ler os evangelhos, e quanto mais eu leio os evangelhos a partir dessa perspectiva, mais eu me apaixono pela profundidade desses relatos, e eu espero que essa abordagem também te ajude nesse sentido. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima!